A paz do Senhor, você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 2 Crônicas. Fique com a gente. Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Amém? Sou Bruno Saraiva, você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. E no vídeo de hoje, como você viu, a gente vai aprender sobre o livro de 2 Crônicas. Amém? Antes da gente começar, quero te pedir, me siga nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, amém? Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante. Eu peço a tua ajuda para a gente crescer esse canal. Mande para outras pessoas, você sabe que gosta da palavra, que quer aprender mais sobre a palavra, amém? Se você deseja estudar comigo, existe essa possibilidade, amém? Tem um link aqui embaixo de algumas opções. A primeira opção é o módulo Gênesis, é um curso online, amém? Numa plataforma onde você vai ter acesso a inúmeros conteúdos relacionados ao início da nossa conversão, princípios básicos, amém? Esse curso está em desenvolvimento, então de forma progressiva o valor dele vai ser aumentado, amém? Porém, se você adquirir agora, você vai ter acesso a todo o curso, a todo o conteúdo que vai ser adicionado com o valor que está hoje. Fechado? Também existe a possibilidade de você levar esse módulo Gênesis para a sua igreja, amém? Se você deseja fazer isso, entre em contato comigo, aqui embaixo vai ter meu e-mail, existe essa possibilidade, amém? Também, se você deseja aprender de forma particular sobre determinados conteúdos bíblicos, ou a gente mergulhar em vários conteúdos, também existe essa possibilidade, entre em contato comigo totalmente online. Fechado? Então, galera, a gente está numa sequência aí, falando sobre os livros históricos, amém? São muitos, mas a gente está quase na reta final. A gente vai falar hoje de 2 Crônicas e a gente tem mais alguns para falar. Se você não viu os vídeos anteriores, vejam, porque tem conteúdo muito top mesmo. Galera, quando a gente fala do livro de 2 Crônicas, ele é uma continuação, amém, do livro de primeira Crônica, porém, ele proporciona para a gente uma visão mais profunda da história de Israel. Então a gente vê no livro de 2 Crônicas inúmeras lições espirituais que nós podemos aplicar nos dias de hoje, amém? A história de 2 Crônicas se inicia com o reinado de Salomão. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a divisão do reino, amém? A gente vai falar um pouco sobre os reis que tiveram, reis justos e reis injustos, infelizmente, o avivamento e reforma, amém? E a queda de Jerusalém e o exílio. Então, assim, o livro de 2 Crônicas é um livro muito legal, tem temas abordados muito importantes. Então, é um livro que eu te recomendo a fazer a leitura, amém? A gente vai começar falando um pouco agora sobre o reinado de Salomão. Então, Salomão, ele é conhecido lá em 2 Crônicas 1:7 ao 12, a gente tem a tal cena que é muito conhecida sobre a história de Salomão, que é o que? A sabedoria. Quando Deus visita Salomão em sonhos, e essa visita faz com que Salomão tenha uma atitude, ele era ainda um garoto, um jovem, né, vamos se dizer, Salomão teve a atitude de pedir sabedoria para governar o povo. E graças a essa atitude, Deus não só dá sabedoria para ele se torna o homem mais sábio de toda a história, amém? Só ficando atrás de Jesus. Deus também proporciona para ele um reinado de muita riqueza, muita glória e muito poder, amém? Outro ponto também muito importante que vai estar logo em seguida a essa situação é a construção do templo, amém? E todo o símbolo de adoração ali que Deus pede para colocar dentro da construção do templo. A gente falou um pouco disso no livro de 1 Crônicas. Então, a construção do templo é algo que marca a vida de Salomão e é algo que está descrito no livro de 2 Crônicas. Você vai ver isso lá no capítulo 3 ao capítulo 5. Amém? Também você vai ver na questão da construção do templo, a oração de dedicação do templo, amém? Uma cena muito forte,
onde Salomão ali reúne todos, faz o sacrifício. A palavra diz que o templo é cheio de uma glória, de uma nuvem espessa. Então é algo também que marca o livro de 2 Crônicas. Salomão, infelizmente, ele acaba se perdendo ao longo da sua história. A gente vai ver isso sendo construído ao longo da sua história. A sua insistência em casar com inúmeras esposas, isso gera um sincretismo muito grande. Salomão levanta inúmeros altares e ele acaba se perdendo ao longo da sua história. Porém, no final, tudo indica que Salomão acaba se consertando. Agora a gente vai falar um pouco sobre a divisão do reino. O que acontece? 2 Crônicas 10 vai abordar um pouco desse momento muito importante da história de Israel. A gente já falou um pouco disso no livro de 2 Reis, a gente falou um pouco disso até no livro de 1 Crônicas, mas a gente vai abordar mais um pouquinho, porque está dentro do que 2 Crônicas fala. Amém? Após a morte de Salomão, o seu filho Roboão ele assume o trono. O seu filho ele acaba não ouvindo uma ajuda que o povo começa a pedir devido a alta cobrança de imposto e devido também eles estarem com uma carga de trabalho muito pesada. E Roboão ele acaba não ouvindo os sábios antigos, a galera que tinha ali como função ser conselheiro do rei, e acabam ouvindo seus amigos. E seus amigos o orientam o que? Não só não baixar a carga tributária, como aumentar o nível de trabalho das pessoas. Que era Jeroboão, a palavra diz que ele era um cara muito carismático. E essa carisma faz com que, após a decisão de Roboão, as tribos elas decidem se dividir. Então, o que acontece? 10 tribos, conhecidas como as tribos do norte, seguiram Jeroboão e foram constituir um novo reino, que na Bíblia você vai sempre ver a descrição de reino de Israel. Amém? E enquanto as duas outras tribos ficaram com Roboão, que são as tribos de Judá e Benjamim. Na palavra você vai ver sempre o reino de Judá. Amém? Em algumas traduções você pode ver também o reino do sul. Amém? Mas na grande maioria é o reino de Judá. Então, a partir desse momento da leitura bíblica, você vai ver falando de Israel e de Judá. Isso é muito importante, porque começa a se construir histórias diferentes. Amém? O reino do sul e o reino do norte, sobre diferentes governantes. Vários governantes passaram sobre esses reinos. E esses governantes, eles infelizmente, na sua grande maioria, eles erraram, e erraram muito. Junto com esses governantes, com esses reis, se levanta a história dos profetas. Amém? Como Isaías, Jeremias, como Elias, Eliseu. Então, assim, você vai ver a história dos profetas se cruzando com a história desses reis. Porque o que acontece? Os profetas, eles tinham a vocação e o intuito do quê? De correção ao povo e ao rei que estava no comando. Porque como os reis, na sua grande maioria, se voltavam para a idolatria, esses profetas eles tinham a obrigação do quê? De orientar o povo. Amém? Essa divisão ela traz um impacto muito profundo na história de Israel e na história de Judá. Amém? Por quê? Porque enfraquece a nação. Amém? Toda divisão enfraquece a nação. Então, essa divisão ela gera consequências que são sentidas até os dias de hoje. Amém? Sim, a gente tem, e aí é um outro tópico que eu quero entrar, a gente tem histórias de reis justos, amém? E reis injustos, infelizmente, como eu disse. Então, um rei justo que eu posso citar é Asa, que no livro de 2 Crônicas é contado, 2 Crônicas 14 ao 16, e o reino de Josafá, amém? 2 Crônicas 17 e 20. Esses dois reis, eles removem a idolatria, eles tomam atitudes que são muito, muito sábias diante do Senhor, amém? Porém, a gente tem reis que na sua grande maioria não seguiram, amém? E é muito doido porque no livro de 2 Crônicas a gente pode ver de forma muito clara as consequências de um
um governante, um cara que lidera a nação, ele ser uma pessoa idólatra, ele promover a idolatria. Israel sofreu muito com relação a isso e, consequentemente, o povo sofreu junto. Amém? Outro ponto também muito legal do livro de 2 Crônicas é a questão que vai falar sobre a queda dos reinos. Amém? E 2 Crônicas ele vai falar de uma forma muito peculiar. Amém? O reino do sul, conhecido ali como o reino de Judá, ele tem a sua invasão feita por quem? Pela Babilônia, Nabucodonosor. 2 Crônicas 36 vai falar sobre isso. Amém? Deus ele permite o colapso de Judá depois de inúmeras tentativas de arrependimento daquele povo. Porém, em Judá, diferente quando ele faz em Israel, ele não dizima totalmente. Amém? A palavra diz que o rei Nabucodonosor leva os príncipes, os herdeiros, todos aqueles que eram da alta sociedade de Judá, ele leva cativo, que aí começa a história de Daniel. Amém? As consequências são devastadoras. A palavra diz que só ficam praticamente os pobres, os miseráveis em Judá. É um período muito difícil para aquela nação, infelizmente. Amém? Então, assim, a gente consegue entender o quanto a obediência a Deus ela é crucial, amém? Não só para o andamento de uma nação, mas também para o andamento de um povo, amém? Individualmente. Então, assim, todos sofreram as consequências, infelizmente, amém? É muito legal e eu te convido muito a entender um pouco mais sobre essa divisão dos reinos, amém? Entender um pouco mais quem são os profetas que profetizaram no período de Judá, quem são os profetas que profetizaram no período de Israel, amém? Se você achar interessante, a gente pode comentar um pouco sobre isso, amém? Então, basicamente, o livro de 2 Crônicas ele vai abordar esses temas, amém? Como eu gosto muito de fazer, eu quero encerrar esse vídeo falando um pouco sobre as aplicações e os ensinamentos finais, amém? O que a gente pode usar como ensinamento para o nosso dia a dia. O primeiro ponto, que é o ponto inicial do livro de 2 Crônicas, é a questão da busca da sabedoria divina. Então foi algo que começou muito bom, amém? É algo de se louvar, de se admirar o que Salomão fez, amém? E nós podemos fazer isso diante de Deus, pedir para Deus nos dar a sabedoria divina, que é totalmente diferente da sabedoria terrena. Um outro ponto também é a questão do poder da obediência e da desobediência. Então, a gente viu, eu citei alguns, mas quando você lê o livro de Crônicas, você vai ver inúmeros relatos, infelizmente, de desobediência e de obediência, mais de desobediência. E o quanto isso gera consequência. Agora, trazendo para a nossa vida, quantas desobediências nossas, diante da palavra, geram consequências, amém? Não só para nós, mas para a nossa família. Também a gente vê, principalmente na questão do templo de Jerusalém, ali quando foi criado por Salomão, a importância da adoração genuína. Amém? Nós precisamos entender que isso é extremamente importante, nós adorarmos a Deus de forma genuína e verdadeira. Fechado? Então, assim, mais um ponto, antes da gente encerrar, é a questão do arrependimento e a busca de Deus. Então, assim, foi sim um período onde o povo sofreu a consequência, mas ao mesmo tempo a gente vê a misericórdia de Deus. E Deus ele não traz a consequência antes de alertar. Então nós precisamos ficar atentos quando homens e mulheres de Deus ou a própria palavra nos alerta, amém, sobre consequências de erro, amém? E para encerrar, a esperança na redenção e na restauração. Então a gente vê o livro de Crônicas, apesar de todo o cenário caótico, todo o cenário horroroso, amém? Havia uma esperança do povo, havia uma esperança de Israel de que um dia aquilo ia mudar. E o cativeiro babilônico ele foi profetizado lá atrás, que o povo realmente passaria 70 anos na Babilônia, amém? O povo do reino do sul, amém? Então era isso.
Espero que você tenha gostado. Amém. Eu te convido a ler o livro de 2 Crônicas. Eu te convido a comentar aqui sobre esse livro. Amém. Se você já leu, o que você gosta. Você que tem o meu curso adquirido, você vai ter esse conteúdo escrito lá no curso. Amém. Uma forma também de privilegiar aqueles que estão aí investindo, amém, no meu ministério. Então, Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima, galera.